galera, então agora a gente vai falar sobre alguns animes da nossa escolha e o paralelo que a gente conseguiu traçar com os conceitos de Jung. Eu já citei Estúdio Ghibli aqui várias vezes e eu vou citar de novo, né? O Estúdio Ghibli é um estúdio de filmes que faz filmes, o diretor da maioria dos filmes é o Hayao Miyazaki, e são filmes em formato de anime que são bem famosos. Caso você nunca tenha ouvido falar, provavelmente você já deve ter visto algo sobre Ponyo, sobre Meu Vizinho Totoro, sobre A Viagem de Chihiro, que são os mais famosos. E eles são muito famosos por ser desenhos muito fantasiosos, né? Terem conteúdos muito vivos, muito coloridos, histórias extremamente surpreendentes, com personagens animais, personagens árvores, ter a presença de espíritos. Eles têm essa pegada quase onírica, são quase como sonhos. E o que eu tô falando aqui é baseado no artigo Os Filmes de Animação de Hayao Miyazaki e o Conceito de Imaginação e Jung, que é da Lorena Kim Richter, se eu não me engano. E quem quiser as referências pode pedir no Instagram, ou no Twitter ou no e-mail, porque esse artigo eu achei bem dificinho de achar, mais ou menos. E o que tem a ver os filmes do Estúdio Ghibli com o Jung? O Jung em si, ele já tem um interesse pela cultura oriental, né, que constitui alguns dos pilares da obra dele, e desde criança ele tem interesse por isso. Sobre o Estúdio Ghibli em si, a gente vai traçar aqui um paralelo sobre a imaginação e também o que o Jung fala sobre o nosso afastamento com o nosso simbolismo e com a nossa forma primitiva. Vários filmes do Ghibli, eles giram em torno da questão da natureza e do afastamento do homem do mundo natural, da destruição e do resgate dele, como, por exemplo, Princesa Mononoke. E esse episódio contém spoilers, só pra lembrar. E o Hayao Miyazaki, que é o diretor dos filmes do Ghibli, tem uma opinião muito parecida com a visão do Jung, que é influenciado pelo pensamento romântico e que lamentava o quanto o homem moderno tinha se distanciado da natureza e do valor simbólico dessa função. E dado tanta importância para a razão, que é o que a gente tem falado aqui nos episódios, que se desligou dessa nossa proximidade com a natureza e com nossos símbolos mais primitivos. O Jung fala que tudo que conhecemos é transmitido a partir de imagens psíquicas. A existência psíquica é a única categoria de existência da qual temos conhecimento imediato, uma vez que nada pode ser conhecido a menos que tenha uma imagem psíquica sobre isso. Enquanto o mundo não toma forma de uma imagem psíquica, ele simplesmente não existe. O Jung considera que a realidade e que o homem são inseparáveis, e que a ponte para a realidade para o homem é a imaginação. A imaginação transpõe a cisão entre o mundo interno e externo, consciente e inconsciente, cotidiano e não cotidiano, e se encontra intimamente ligada àquela ideia de totalidade que o Jung aborda, aquela ideia de que as coisas têm um equilíbrio, que elas devem se complementar. Então, meio que a imaginação, ela é o campo intermediário entre a nossa consciência e o nosso inconsciente. E um exemplo, acho que bem pequeno sobre isso, é em Meu Vizinho Totoro. Tem uma cena que é mais ou menos assim. As duas meninas do filme, elas estão esperando o pai voltar da universidade num ponto de ônibus na floresta. E tá chovendo muito, tá anoitecendo. E de repente aparece o Totoro, né? Que é aquela criatura grande, peluda. E ele se cobre, ele se protege da chuva com uma folha. É uma cena bem famosa até. E a menina, a Satsuki, ela oferece um guarda-chuva pra ele. E em seguida um ônibus chega, e esse ônibus é um veículo em formato de gato, que tem os olhos brilhantes que nem faróis e tem várias patas. E aí o Totoro, ele entra no ônibus, ele leva o guarda-chuva que a menina deu, e ele entrega pras meninas um pacotinho com sementes. E aí você pode notar que algo do espaço cotidiano é levado para um espaço não cotidiano e vice-versa. Algo que é real levado para um aspecto não real. E as meninas plantam essa semente que o Totoro deu, e uma noite os 3 Totoros aparecem e chamam as crianças para um ritual de fertilidade, para que as sementes brotem. E no mesmo instante, as plantinhas verdes começam a sair da terra e se transformam em pequenas árvores, e depois viram uma árvore gigantesca. Só que quando as meninas acordam, elas não encontram a árvore, elas ficam meio decepcionadas. Mas quando elas se aproximam lá do canteirozinho que elas tinham plantado, elas notam que pequenas plantinhas já tinham começado a brotar. E aí a Satsuki fala algo tipo, nossa, foi tudo como um sonho. E a menina responde, não, mas não foi um sonho. E é exatamente isso que a imaginação se trata. É um modo específico de relação com o inconsciente, é um sonhar acordado. E o eu e o inconsciente têm o mesmo peso e eles estabelecem uma relação dialética. Então, à medida que a gente dialoga com as figuras que se manifestam, a nossa personalidade se transforma. E o Jung aborda o quão a imaginação é importante nesse ponto. Então, nesse sentido do filme, né, as sementes que elas são plantadas, elas são como um símbolo para aquilo, porque a imaginação envolve e cria alguma coisa. O Jung também tem um livro que é Psicologia Oriental e Ocidental, e ele diz, falando muito por cima, que o pensamento
ele diz sobre o pensamento ocidental e oriental. E segundo ele, essas duas concepções de mundo apresentam determinadas atitudes psíquicas. A gente falou um pouco sobre isso no nosso primeiro episódio, que é tipos psicológicos, então vale escutar ele para entender um pouquinho disso. Ele fala um pouco que o homem ocidental é como se ele fosse a atitude extrovertida perante ao mundo, então ele se orienta predominantemente segundo um objeto externo. Ele é um tipo psicológico que pensa o que o objeto tem a oferecer a ele. Só que em contrapartida, ele desvaloriza tudo que é intuitivo e tudo que é subjetivo. Já o homem oriental é o contrário. Ele seria uma tendência maior para introversão, ele se orienta com coisas mais subjetivas e já teria essa dificuldade um pouco mais extrovertida. E nos filmes do Estúdio Ghibli tem essa retratação, esse encontro dos dois mundos, ocidental e oriental, de uma forma muito imaginativa e muito bonita, porque eles retratam justamente esse choque do real e do imaginário, do consciente e do inconsciente, de uma forma muito bonita, muito criativa. Por exemplo, em A Viagem de Chihiro, a personagem ela transita entre o Japão, dominado pelo Ocidente do século XXI, completamente modernizado, mas e à noite o mundo encantado ganha vida pelo mar, sabe? Então tá sempre essa dualidade. Ou então em Princesa Mononoke, que tem um conflito entre a espiritualidade da floresta e daquelas personagens e com o avanço da civilização industrializada e humana presente. Então eu achei muito legal esse paralelo sobre os filmes do Ghibli e o conceito de imaginação que o Jung dá e a importância da imaginação. E eu gosto muito, muito dos filmes do Ghibli e eles têm uma importância gigantesca pra mim e eu gosto muito da linguagem e do simbolismo presente neles. Pegando o gancho aí do que a Emanuela estava falando sobre o Estúdio Ghibli, eu acho que um dos filmes do estúdio também que vale a pena citar é o Princesa Mononoke, que vai ser uma manifestação artística justamente desse sentimento que o Jung tem durante toda a obra dele, de que o mundo moderno, com sua racionalidade, está meio que afastando os indivíduos desse mundo mítico, dessas lendas, da natureza, do espírito, etc. E o Princesa Mononoke justamente vai demonstrar isso pelo fato de que ali há uma cisão real entre o mundo moderno, o mundo tecnológico, o mundo das indústrias e o mundo da natureza, dos espíritos, das lendas. E um está combatendo o outro, porém o mundo racional, o mundo moderno está levando vantagem sobre isso. E o filme todo vai ser esse combate entre esses dois espectros da realidade. Então isso deixa de forma bem explícita muito do que o Jung quer dizer. Não é simplesmente ali a luta da modernidade contra o estado natural das coisas, da natureza. É muito mais uma coisa a se pensar a respeito da psicologia mesmo dos indivíduos, da psique dos indivíduos. A gente está imerso nesse mundo natural, e há também esse mundo espiritual, esse mundo natural, né? Que na verdade a gente está imerso no mundo racional. Há também esse mundo natural. E o personagem principal, da qual eu não lembro o nome, ele vai justamente fazer a mediação entre esses mundos. Então eu acho que de uma forma bem rasa daria pra gente pegar o Princesa Mononoke como um exemplo dessa formação da individuação, né? Onde há esses dois mundos de cisão e há aquele personagem ali central da qual ele tá tentando juntar os dois, porque ele se identifica com um, ele consegue andar pelos dois mundos e nisso ele tenta unificá-los, tentar trazer uma paz para os dois. E para mim não há um exemplo mais alegórico do que esse.